E aí pessoal, boa noite. Vim aqui fazer um vídeo falando sobre a história e um pouco do contexto histórico do livro do capítulo 3 de Daniel, falando da história de Isaac, Medraque e Abednego, Sadraque, Isaac e Abednego. Eu não sei muito bem como é que se pronuncia. Enfim, vou falar agora inicialmente, antes de começar, né, como eu tô fazendo algumas vezes, divulgar a obra Lumen, a comunidade católica que eu faço parte, e desejo muito que quem tenha interesse em participar de ações sociais voltadas à religião, né, com Jesus no centro, sempre, 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 pode entrar em contato, né, pela mensagem aqui nos comentários, sabe, que eu vou estar sempre atento para que não passe despercebido os comentários que um dia vocês façam, né? Enfim, eu tenho certeza que esse canal vai muito longe, depende de mim, passe um tempo distante. E, enfim, a história se passa no contexto da revolução dos israelitas, né? Dos judeus, que, em meio ao domínio, né? O rei da Babilônia, dos caldeus, não, eu não conheço ele, Nabucodonosor, ele, em meio a essa revolta, essa tentativa de independência de Jerusalém, independência de Judá, o rei Nabucodonosor decidiu cercar e conter essa rebelião. E isso feito, né, com a rebelião contida, ele nomeou um dos seus líderes, dos seus eunucos, dos seus servos que trabalhavam na corte, para instruir, né, ele e, digo, o rei Nabucodonosor, que pediu, coibiu essa ação de Jerusalém, especificamente o reino de Judá. Escolheu e selecionou, né, no caso, Abednego, Mesaque e Sadraque, com esses seus nomes judeus, né? Só que, já que o intuito era coibir essas ações, os seus nomes foram trocados para Azarias, Ananias e... Vou me fugir a memória. Mas nomes de fatos caldeus, babilônicos, né? Em meio, né, ao cativeiro da Babilônia, os judeus sofreram. Nesse tempo de preparação, eles aprenderam a ler e estudar, aprenderam, né, a ser dotados as leis babilônicas. E em meio a esse contexto, o líder dos eunucos era as Denas. Não me vem muito bem assim, né, a memória. Gostei muito de falar isso porque me ajuda a fixar, é uma coisa que eu gosto muito, né? Só dando uma pausa. Mas enfim, gente, o que eu queria falar era a partir do contexto da história, né, que eu vi na Bíblia, particularmente, sobre o templo, né, que Nabucodonosor criou, o templo de Jerusalém. E essa estátua, né, esse monumento que foi criado, né, 60 por 6 côvados, né, curvados, não sei, altamente grandioso, foi utilizado, né, por Nabucodonosor como forma de poder e para tipo, induzir, né, os judeus revoltosos, né, a adorar o Deus de Nabucodonosor, que não era nosso Deus católico, da tradição judaico-cristã, né? E, enfim, nesse contexto, eu sou meio especialista, só li assim superficialmente que eu pude, né,
gosto muito de estudar para trazer um conteúdo assim bom que eu recomendo assistir. Chamou, voltando, né? O rei chamou seus sátrapas, os mestres da lei, né? Os seus juízes, os seus tesoureiros, os seus, as pessoas que fazem parte assim, do governo de Jerusalém para adorar, né? Diz na palavra, quando as trombetas tocarem, as harpas, né? Os instrumentos da época tocarem, que todos nós, né, as pessoas que foram reunidas, né, pelos eunucos, pelas lenas, rapaz, o líder, né, dos eunucos que eu mencionei, para servir, né, no palácio, deviam se prostrar diante dessa estátua. Entretanto, foi-se reportado que os 3 jovens judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, não se prostraram. Eles foram chamados para um julgamento, né, do próprio rei, para entender o que aconteceu. E eles persistiram, né, apesar da ordem, né, e da ameaça de ser jogado ao fogo, a forma, né, caso eles não obedecessem essa, enfim, onde entra a parte bela, né, eles insistiram por livre e espontânea vontade. Eu vou adorar esses deuses, né, essa estátua que não foi ordenada por Jesus Cristo. E foram jogados no formulário, queimaram e tem a história, né? Mas é um milagre. A história condiz, né, com o milagre divino, que foi oração na 4ª pessoa. Apesar dos cânticos, né? A adição de Daniel, né? O hino de Azarias cantado durante essa prova, essa guerra contra o inimigo que foi estar dentro da fornalha, provando ser católico fielmente. A 4ª pessoa, né? Jesus Cristo se encarnou diante da presença dos seus filhos fiéis. E, enfim, vem à memória que eles saíram e o fogo que foi tentado contra os Isaac, Medraque e Abednego levou a matar os guerreiros, né, os soldados que tentaram executar a vida dos 3 judeus. Essa pessoa cedeu à religião, ao Deus dos 3 jovens corajosos que foram tidos como rebeldes, mas estavam apenas tentando libertar o seu povo. Gente, é isso. Tentei ser mais rápido e eu agradeço muito quem puder assistir esse vídeo. Avaliem, critiquem, comentem, elogiem se for o caso no meu vídeo, podem tacar lá comentários, pedir orientações, né, orientar formas de eu melhorar, né, a gravar os vídeos. É isso, muito obrigado.